Nós seguimos conversando, irmãos, esse mês sobre o tema Somos Cartas Vivas. Hoje é o último dia que nós vamos estar falando sobre esse assunto. Talvez no decorrer do ano a gente volte a abordar esse tema de outra maneira, mas eu já quero te incentivar a estar participando do tema que nós vamos desenvolver agora em março. O tema que nós vamos falar em março é uma sequência desse tema aqui. Hoje estamos falando sobre Somos Cartas Vivas, e em março vamos falar sobre Não Despreze o Espírito, seguindo a nossa leitura, o nosso aprendizado com os nossos irmãos da igreja, que a gente chama de Igreja Apostólica, que foi registrada por Lucas, lá no livro de Atos dos Apóstolos, e também nas epístolas, né? Epístolas de Paulo, de Pedro, de João, e finalmente no Apocalipse. Então nós estamos lendo a igreja do Novo Testamento. E eu encerro hoje reforçando nesse tema, Somos Cartas Vivas, que quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, não existia igreja. A igreja que havia era o povo hebreu, o povo escolhido de Deus. E o apóstolo Paulo vai nos ensinar depois que o povo escolhido de Deus era mais do que o povo que tinha sangue hebreu. Porque mesmo no meio do povo que tinha sangue hebreu, ou seja, que era judeu, muitos não creram em Jesus. Muitos não criam, inclusive, nas Escrituras, como palavra revelada. Não entenderam a promessa. Eles tinham até uma vaidade por se sentirem o povo especial, gente especial, melhor do que os outros. Quando você lê o Antigo Testamento, você vai chegando no Novo Testamento e você vai vendo o comportamento do povo israelita. Eles têm um comportamento autoritário, imperialista. Eles têm um discurso de que Deus está comigo, e se Deus está comigo, nós temos que prosperar, temos que dominar, temos que controlar. Ele só não falava temos que determinar, porque essa bobagem não tinha alcançado eles naquela época, alcançou nós no século 21. Mas eles tinham essa coisa, se sentiam muito especiais. E o apóstolo Paulo vai nos ensinar que no meio desse povo judeu, de sangue judeu, israelita de sangue, muitos não era Israel de Deus. E o Paulo explica que Israel de Deus não é aquele que é de sangue. Israel de Deus é aquele que é na fé, ou pela fé. Então, desde o Antigo Testamento, o Senhor vem nos sinalizando que povo de Deus não tem cor, não tem nacionalidade. Povo de Deus não anda com etiquetinha no peito. Povo de Deus não tem genealogia. Povo de Deus é aquele gerado pelo Espírito Santo através da fé. Amém, irmãos? E aí, quando chegamos no Novo Testamento, nós encontramos o cumprimento de algumas profecias que os profetas haviam trazido. Dentre elas, que o Espírito de Deus, o Deus eterno, que Ele mesmo disse que enche o céu e a terra, que Ele mesmo disse que não cabem em templo feito por mão de homens, que Ele mesmo disse que o homem não poderia atender Ele, porque o homem não tinha essa capacidade. Esse Deus agora vem habitar em gente, e essa gente é o que no Novo Testamento nós vamos chamar de igreja. São aqueles que vão crendo em Jesus Cristo como Messias e Filho de Deus. E quando você lê o livro de Atos, irmãos, e a igreja do Novo Testamento, imagine assim, olha, hoje eu e você abrimos a Bíblia e temos aqui o livro de Atos dos Apóstolos, temos as epístolas de João, de Paulo, de Pedro, de Tiago, de Judas.
né? Temos o Apocalipse de João. Nós temos textos nos ensinando, escrito, falando para a gente como que era, como deve ser. Mas nos primórdios, quando a igreja é um embrião, que ela está ali em Jerusalém nascendo, não tem nada escrito. Vocês estão entendendo? Não tem um livro para eles lá pesquisar. O livro que tem é a Torá, é o Antigo Testamento. Os apóstolos ainda não tinham escrito nada. E como que eles estão aprendendo? Através da pedagogia do Espírito. O que é pedagogia? É um método de ensinar, correto? Existe pedagogia, que é quando você ensina, normalmente para menores, crianças, né? E andragogia, que é quando você ensina para adultos. E aí, nesse sentido, a palavra ensinar não cabe muito bem, mas é quando você transmite uma informação, um conhecimento. Mas a gente usa muito a linguagem de pedagogia para trazer essa imagem de método de ensino. No Novo Testamento, irmãos, o pedagogo, o professor que está ensinando a igreja é o Espírito Santo. Só uma pergunta, mudou? Não mudou. Mas nós temos os textos do Novo Testamento hoje. Eles não tinham, não no primeiro momento da igreja. Lá para a década de 40, 50, eles vão começar a escrever, porque os apóstolos começam a morrer e eles querem registrar tudo o que aconteceu. Mas antes disso, não tem nada escrito. E quem está ensinando? Quem está escrevendo? Quem está escrevendo? O Espírito Santo. E onde o Espírito Santo está escrevendo? No coração dos discípulos. Não só dos apóstolos, de todos os discípulos. Não só do Pedrão, ou do grande Paulo. Ele está escrevendo no coração de gente simples, humilde, que não viu Jesus, que não conheceu Jesus, mas que conheceram os apóstolos, mas que ouviram os apóstolos. E os apóstolos tinham sido escritos pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o pedagogo, é o que ensina, é o que está orientando. E eu gostaria de fazer uma leitura com vocês aqui em Atos dos Apóstolos, em alguns capítulos apenas, para eu e você percebermos como que o Espírito Santo é quem está dando forma, dando o jeitão da igreja. É mais ou menos assim, irmãos. Você está lá em Jerusalém, reunido com mais ou menos 120 pessoas, de repente o Espírito Santo vem sobre todos. E todos começam a falar em outras línguas, línguas de outros povos. E todos começam a receber dons espirituais. E todos começam a sentir uma alegria que não sentia antes, um vigor que não sentia antes. O Pedro que dias antes havia negado Jesus, agora está pronto para morrer por Jesus. Ele não tem mais medo da crítica que vão fazer a ele. Ele não tem mais medo de como estão olhando para ele. Ele não tem mais medo, ele não se sente mais um incapaz. Ele não se sente mais aquele pescador que não sabe falar bem, não sabe convencer. Não, ele está cheio do Espírito Santo. Ele se esvaziou do judaísmo e se encheu do Espírito Santo. Ele se esvaziou da religião e se encheu do Espírito Santo. E aí quando ele começa a falar com autoridade, ele começa a declarar quem é Jesus. Mas é um grupo pequeno, irmão, 120 pessoas. A gente pensa na igreja, e logo pensamos na igreja do século 21, essa igreja universal, seja ela evangélica ou católica, mas pensamos no cristianismo, são bilhões de pessoas no mundo inteiro. Não, nós estamos falando de 120 pessoas, um grupinho mirrado, que nasceu das palavras de um Zé, chamado Jesus de Nazaré, que nasceu na favela de Nazaré. As pessoas falavam assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mais ou menos como diz: pode vir alguém que presta da favela, do buraco, do morro? Vocês estão entendendo? É a marca da discriminação, é a marca da distinção, é a marca da opressão, é a marca do tratamento diferente, do preconceito. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Como que estavam dizendo? De Nazaré só vem tranqueira. Quem vem de Nazaré? Jesus de Nazaré.
Deus decidiu viver em Nazaré, nasce em Belém, mas vai morar em Nazaré. Gente, são 120 pessoas reunidas, começando uma coisa que eles não sabem o que é. Eles não sabem o que é. Quando fala igreja para você, você já imagina a cruz, já imagina o apóstolo, o papa, já imagina um palco igual esse, gente sentada, e gente grudada no ventilador pulando, ou gente... Não tem nada disso, ninguém sabe nada. Vocês estão entendendo, pessoal? Ninguém sabe o que é igreja direito, ninguém entendeu direito o que é isso. Tem alguma coisa acontecendo entre os irmãos, e o Espírito Santo, como que acontece dentro do ventre da mulher, vai dando forma para aquele embrião, vai criando perna, e pé, e braço, e olhos, né? Recentemente, alguém colocou aqui, postou na comuna, né, as fotos do bebê que está no ventre ainda, né, compartilhando com os irmãos. Meu sobrinho também fez isso, o Caio, falando do filhinho dele que está lá sendo gerado, né, e aí você olha a imagem, você fala, ai, que coisa maravilhosa, que fantástico. É isso, a igreja está nascendo, ela não tem forma definida na sociedade, mas ela tem forma definida na eternidade, porque Deus pensou na igreja antes de criar o universo. Primeiro Deus pensou na igreja, depois Ele criou o universo. Ele pensou na igreja porque nós aprendemos com os apóstolos que Jesus foi sacrificado antes da fundação do mundo. A igreja é embrionária e ela precisa ter forma. Quem está dando forma à igreja? O Espírito Santo. Vamos lá, quem está dando forma à igreja, irmãos? São os apóstolos? Não, ainda não. É Roma que está dando forma para a igreja? É a política? Não. É a ciência da época, a tecnologia da época que está dando forma para a igreja? Não. Por quê? Porque a igreja não precisa disso para ter forma. Quem dá forma para a igreja não é a tecnologia, não é a ciência, não são os religiosos, não são as religiões. Quem dá forma para a igreja é o Espírito Santo. Ele é que faz a igreja gerar, é um embrião, e vai saindo uma perninha, e outra, e um braço, e outro, e o nariz, e o cabelo, e os olhos, e daqui a pouco ela vai vir à luz, e ela vem à luz quando? Está escrito lá em Atos 2, no dia de Pentecoste, ouviu-se um choro, é o choro da igreja, só que esse choro não é um choro da criança que sofre, são línguas estranhas, de outros povos, anunciando as grandezas de Deus. Que coisa extraordinária, irmãos. Nós não estamos falando de um clubinho que sentou, pensou e ficou escrevendo como que a gente pensa na igreja. O que você acha da gente fazer um palco? O que você acha da gente criar esse nome? Pastor, presbítero, ou presbítero? O que você acha da gente criar uma cruz e pôr luz? O que vocês acham da gente fazer um ambiente colorido igual o nosso ou preto? O que vocês acham? Não tinha essa conversa. Isso é uma coisa moderna. A igreja simplesmente nasce. E nasce no poder do Espírito Santo. Sabe o que isso me ensina? Que a igreja só é por causa do poder do Espírito Santo. E quando você diz, eu não sei se eu tenho aquele poder daquele irmão, é porque você ainda não entendeu o que é ser igreja. Porque ser igreja não é ter o poder do irmão, é ser poder junto com o irmão, porque não tem outro jeito de ser igreja. Você pode pôr a roupinha de... Hoje eu não sei se dá para falar isso, mas você pode pôr a roupinha de crente. Tem isso hoje ainda? Acho que tem, né? Tem, tem, mais ou menos. Bom, tá bom. Pôr a roupa de crente, né? Essa semana eu vim atender aqui na comuna, irmãos, e como eu ia atender homem e gente próxima, eu vim de bermuda. Aí veio um rapaz aqui, encontrei uma pessoa aqui fora, conversando com ela. Ela falou, pastor, você é diferente mesmo, hein? Eu falei, eu entendi a repreensão, eu entendi. Amanhã eu venho de terno e gravata. Mas não tem esse estereótipo, irmão. Esse estereótipo
Ele é bom em muito sentido, ele serve muito. Nós não vamos vir aqui de bermuda e nem vamos no casamento de sunguinha. Cada lugar tem um lugar adequado. Mas esse estereótipo não serve para nada. Não determina, não identifica quem é a igreja. O que identifica o que é a igreja é esse ser gerado pelo Espírito Santo. Você foi gerado pelo Espírito Santo. Alguém fala assim: ah, pastor, um dia eu ouvi a sua pregação, me arrepiei, achei tão forte e me converti. Não, você não se converteu por causa da minha pregação, você se converteu por causa do poder do Espírito Santo dentro de você, porque outros ouvem a mesma pregação e falam: esse cara é malo, hein? Outros ouvem a mesma pregação e dizem: esse cara é chato, hein? Como fala? Como repete? Alguém falou um dia para mim aqui: pastor, eu gosto aqui da igreja, mas eu acho que a pregação é muito repetitiva, é muito simples. Eu falei: eu entendi. Você queria um negócio mais sofisticado, mais... eu penso rápido. O pessoal fala assim: eu penso rápido. Sabe, quando você está falando e a pessoa está indo lá na frente? Eu falei: eu entendi. Irmãos, a igreja não é gerada por discurso bom, bonito e poderoso, aquele que tem cuspe, grita e pula e não sei o quê. A igreja é gerada pelo Espírito Santo. Ela só nasce no poder do Espírito Santo. Amém? E esse Espírito está moldando, está usando uma pedagogia, um método para ensinar a igreja a ser o que ela ainda não sabe que será, o que ela ainda não sabe que é. O Espírito Santo vai usar um método, e eu quero ler um pouco sobre esse método com você, para que você identifique como que é ser igreja. Nós temos milhares de modelos de igreja, e que bom que tem vários modelos de igreja. Essa é a multiforme graça de Deus, e nós glorificamos ao Senhor por isso. Mas o que nós devemos nos apegar é a essência da igreja. Mas antes eu quero orar com você. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por essa manhã e por esse tempo e por essa oportunidade. Pedimos que o Senhor continue nos falando, como já vem falando pelo louvor, pela palavra cantada. Senhor, continue nos visitar aqui e aos nossos irmãos que estão em casa, que está na rua, no trabalho, no trânsito, que está no hospital, aquele que está doente, enfermo, aquele que vai acessar esse conteúdo em algum outro momento. Nos visite agora, a todos, com teu poder, com teu amor. Fala-nos, cura-nos, continue nos salvando, Senhor, para a glória do teu nome, para o nosso bem, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra aí a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Deixa ela aberta aí, lá no capítulo 1. Alguém diz assim: ah, não vou mais na igreja, depois dessa pandemia aí, me bateu uma moleza, uma fraqueza, vou morrer. Não tenho força mais para congregar, só para trabalhar. Não tenho força mais para congregar, não sei, não tenho força para ir no culto, mas para ir no sacolão a gente tem força, não tem, irmão? Por quê? Porque tem que comer. Eu não sei, alguma coisa me segura, eu quero ir para ir no culto, mas na hora que eu vou no culto vem uma preguiça. Mas para o churrasco, para a picanha, para a praia, para o passeio, dá preguiça em nós? Não estou falando dos irmãos não, estou falando de nós, irmãos, todos nós. Não estou jogando o pé de ninguém não, estou falando de nós. É ou não é assim? Bem, às vezes os pais falam assim: ah, meu filho, não sei, esse negócio de forçar ele para o culto, ir para a igreja, eu acho que não é bom. É bom deixar ele sentir. Na hora que ele sentir, ele vai. Mas para o prezinho, para o berçário, para o primeiro ano, para o segundo ano, para o terceiro ano, para o quarto ano, para o quinto ano, ele não sente nada, né? A gente manda para a escola. Não, você vai. Acorda às 6 da manhã, 5 da manhã, mas vai para a escola. Vai ou não vai, gente? E por que na fé é diferente? Seria porque a fé é uma coisa bacana, mas na vida real é como se ela não contasse?
uma espécie de café com leite? Seria isso? Vamos pensar nisso semana que vem, tá bom? Nós vamos pensar aqui então, no capítulo 1, esse texto extraordinário, capítulo 1, versículo 4 e 5. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 4 e 5. Certa ocasião, enquanto comia com eles, quem comia? Jesus. Deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém. Jesus está falando com quem? Com os apóstolos. Não é com a multidão não, viu, irmãos? É com os 12 lá, né? Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai. Quem fez a promessa? Vamos de novo? Quem fez a promessa? Eu falho, irmãos. Você pode falhar às vezes também, mas Deus não falha. Ele disse: eu vou enviar o Espírito Santo. Ele ia enviar o Espírito Santo. E ele ia enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, para habitar em gente torta, como os apóstolos. Alguém diz assim: eu queria ter esse poder que os presbíteros da igreja têm, que os pregadores da igreja têm, esses irmãos que fazem o devocional, eles fazem com uma unção. Eu queria ter isso, mas eu não tenho isso, eu não tenho essa coisa especial que eles têm. Não, você não encontra isso nas escrituras, você não encontra isso na Bíblia não. O que eu estou encontrando aqui na Bíblia é o Senhor Jesus dizendo: eu vou enviar, o Pai vai enviar o Espírito Santo sobre vocês. Vocês quem? Aquela turminha lá, vocês conhecem os 12? Mateus, ex-cobrador de impostos. Pedro negou Jesus. Vocês conhecem, né? Tomé. Você acha que Tomé era crente faixa preta, irmãos? Era amarela para branca, bem... A faixa branca é a mais que está começando, não é isso? Então, é aquele bem... O Senhor não diz assim, não. Deixa o Tomé primeiro ter bastante fé, depois eu envio o Espírito Santo. Deixa o Pedro ter vergonha na cara e parar de me negar, depois eu envio o Espírito Santo. Não, ele não diz assim: deixa o Mateus parar de pensar só em din-din, depois eu mando o Espírito Santo. Não, ele fala assim: o meu Pai vai cumprir a promessa dele. É como se estivesse dizendo: vocês podem não merecer, mas ele vai enviar o Espírito Santo sobre vocês. Por quê? Porque ele escolheu vocês. Mas eu não sei se eu estou pronto. Não, ele já te preparou. Quem te chamou foi ele, não foi você que chamou ele. Se ele te chamou, ele enviou o Espírito Santo sobre você. Se você crê em Jesus, é porque o Espírito Santo colocou isso dentro de você. Isso não é racionalidade. Isso está para além da racionalidade, está no nosso espírito. Tanto que às vezes você entra em crise da racionalidade, fica com dúvida sobre um monte de coisa, mas a sua fé permanece lá. Porque quem te deu foi o Senhor e foi no poder do Espírito Santo. Fiquem em Jerusalém. Esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês, pois João batizou vocês com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão o quê? Batizados no Espírito Santo. Batizados é submersos, né? ou envolvidos pelo Espírito Santo. Vocês serão iniciados. Pensem no batismo sempre com o conceito de iniciar. Vocês serão iniciados. Sabe ser iniciado? Eu vou ser iniciado. A pessoa entra lá na faculdade, ela é iniciada, né? O pessoal corta o cabelo dela, pinta, dá umas carimbadas nela. Ela foi iniciada agora como bicho, né? Na faculdade. Então você está sendo iniciado. Jesus falou assim: vocês vão ser iniciados. Vocês vão receber o Espírito Santo. Ah, irmãos, isso é bom demais. Você que fica pensando: eu não sei se eu recebi o Espírito, porque eu não tenho aquela áurea que eu vejo na irmã Linda. A irmã tem uma coisa especial. Não, o Senhor te chamou, e se você crê nele é porque ele batizou você com o Espírito Santo. Amém, irmãos? A igreja só é no poder do Espírito Santo. Quem está ensinando isso para a igreja? O Espírito Santo. Ele é que está ensinando para nós, mas parece que isso se perdeu. Parece que a igreja hoje não sabe direito mais se tem o Espírito, se não tem, o que faz para ter. Não, para eu ter eu preciso fazer uma campanha de poder. Pode fazer, irmão. Irmãos, nós não temos nada contra a campanha, viu? Não quer fazer campanha de 5, de 10, de 20 dias, isso é um assunto teu com o Senhor, fique à vontade. Pastor, vamos fazer junto? Eu faço com você.
A gente junta meia dúzia de irmãos aqui, fazemos também. Mas não é esse o caminho que nós encontramos nas Escrituras. Nós não fazemos disso uma doutrina. Tem uma série de coisas que o Espírito Santo nos dá para fazer, mas não vira doutrina. Eu lembro que uma irmã chegou para mim, estava aflita com a mãe dela, que estava internada, e precisava visitar a mãe dela na UTI, e ela não, só podia entrar uma pessoa, né? E ela aflita, veio falar comigo, falei, pastor, eu falei assim, eu vou lá visitar com você, pastor, só posso ir hoje, só pode entrar uma pessoa. Eu falei, então tá bom, vem aqui. Chamei ela aqui, peguei o óleo, orei, consagrei o óleo, passei na mão dela e falei, vai lá e põe a mão na cabeça da sua mãe. Vocês já viram eu fazer isso alguma vez aqui? Não. Por quê? Porque não é uma prática. Mas naquele momento foi uma ferramenta para fortalecer a fé da irmã. E ela chegou lá na visita dela, chegou na casa, no hospital lá, pôs a mão na cabeça da mãe dela, orou para a mãe dela, e depois ela me ligou falando, pastor, a minha mãe recebeu um milagre, ela está começando a reagir. E depois a mãe dela saiu do hospital e ela deu o testemunho que o Senhor curou a mãe dela. Eu estou falando dessas coisas. Jesus cuspiu no chão, fez um pouquinho de barro, colocou no olho do cego, e o cego passou a enxergar. Precisava de fazer aquilo para o cego enxergar? Não, mas ele usa um instrumento de estímulo, de fé, de contato. Essas coisas são experiências minha e tua com Deus, e pronto, ela é só tua, fica com ela, mas não diga que isso é doutrina e que todo mundo tem que fazer igual. Porque o Espírito, nos ensinou o Senhor, sopra onde quer. Que coisa bacana, né, irmão? Hein, irmãos? Fala aí. Achei que vocês iam dar um glória, dar um pulo, alguma coisa, chutar a cadeira. Nada. Daqui a pouco vai então. O propósito central da vida do Espírito, do discípulo, é o reino de Deus e não o reino dos homens. Ouça aqui, o propósito central da vida do discípulo é o reino de Deus e não o reino dos homens. Reino dos homens é o governo humano. É o governo humano. Não interessa em que época da história. O governo dos homens, em qualquer momento da história, representa o reino dos homens. E o reino de Deus? A chegada de Jesus de Nazaré. Quando Jesus de Nazaré chega, ele chega dizendo assim: se arrependa, o reino de Deus chegou. Olha, você já pensou o que é isso? Você está andando lá na praia do Boqueirão, lá, passeando, aí você encontra um homem, chega perto de você, fala, se arrependa, o reino de Deus chegou. Alguém diz, você é doido? Outro fala assim, o que ele está dizendo faz sentido. O reino de Deus, aquilo que os profetas disseram, ele está dizendo, arrependa-se agora, é tipo assim, acabou para você, acabou para o reino dos homens. Perdeu, como o pessoal fala, ei, reino dos homens, perdeu, vocês perderam, chegou agora o reino de Deus. E o reino de Deus não é um reino que vai recrutando pessoas para participar de uma religião, não, o reino de Deus é uma mudança que vai havendo dentro da consciência e do coração das pessoas, e elas vão entendendo que de fato o reino de Deus chegou. O Senhor Jesus então diz assim, aqui no versículo, quero ler com você o versículo de 6 a 8, e o que eu quero compartilhar com vocês é isso, o propósito central da vida do discípulo não é o reino dos homens, mas o reino de Deus, pois no reino dos homens, eu e você não temos gestão. No reino dos homens, eu e você não temos gestão, mas através do reino de Deus, nós podemos mudar o reino dos homens. Você está entendendo? Alguém diz assim, Senhor, qual o propósito? Talvez você esteja orando aí, o irmão em casa, né? Senhor, qual o seu propósito para a minha vida? O Senhor me chamou para quê? O Senhor te chamou para você ser expressão do reino de Deus. Carta viva, uma carta escrita por Ele, anunciando para a sociedade o que é reino de Deus. Não é o que é a sua denominação,
não é o que você acredita, não é, qual é as suas crenças, não é qual pastor que você gosta ou deixa de gostar. Você é uma carta viva para anunciar à sociedade quem vive em você, quem reina em você. É o reino dos homens ou é o reino de Deus? No reino dos homens, eu e você não temos gestão. Sabe por quê? Porque o reino dos homens está sob o poder de quem? Do maligno. Os apóstolos nos ensinaram, o Senhor Jesus nos ensinou, que o mundo está debaixo, sob autoridade. Jesus falou do príncipe desse mundo, aquele que governa o mundo jaz no maligno, está debaixo do governo do maligno. O que é o mundo? É a consciência humana, é o reino dos homens, são os governantes, eles são simples e humildes até chegar no poder. Depois que chegar lá, eles grudam no osso e querem roer até o tutano, e se você pôr a mão, eles arrancam a sua mão fora. E às vezes eles se travestem com jeitos de discípulos de Jesus, e alguns se confundem, acham que Jesus é de esquerda ou acham que Jesus é de direita. Jesus não é do reino dos homens, isso é do reino dos homens. E o propósito de Deus para mim e para você não é ter gestão no reino dos homens, mas é encarnar o reino de Deus para mudarmos o reino dos homens. Vou te dar um outro exemplo. É o esposo, é a esposa, é o pai, é a mãe, é o amigo, é o gerente, é o líder. Ele quer mudar o outro, e ele acha que pode mudar o outro. Você acha mesmo que você pode mudar alguém? Mesmo você acha que pode mudar o seu cônjuge, seu marido, sua esposa? Os filhos quando são pequenininhos, né, irmãos? A gente, às vezes chega o rei na bundinha deles, né? Eles dão uma ajeitada e vai sabendo que tem um jeitinho, né? Mas depois, é assim ou não? Depois para e eles continuam, aí eles falam, agora eu sou dono do meu nariz. Às vezes a esposa acha que pode mudar o marido acha que pode mudar a esposa, e usa um monte de técnica. Tem um livro que eu vi aí, que é Como Mudar o Marido Até Sexta-feira. Isso é... Acho, até as crianças estão rindo. Não, agora eu vou contar uma mais engraçada ainda, como mudar a esposa até sexta-feira. Vocês viram que a risada foi... Só os maridos que riram. É melhor não rir. A primeira foi piada, a segunda é só um comentário. Por favor, gente. Eu e você não podemos mudar. Se eu e você não podemos mudar o outro, por que eu acho que eu posso mudar o governo dos homens, se o governo dos homens está debaixo do maligno? Ah não, pastor, é só levantar a mão e expulsar. Irmãos, demônio para expulsar é mais simples. Agora, uma consciência contaminada pela malignidade de Satanás, isso aí é só se nascer de novo, não tem outro jeito não. E quem nasceu de novo? A igreja de Cristo. E quem recebeu o Espírito Santo? A igreja de Cristo. E quem pode produzir mudança na sociedade? A igreja de Cristo. Não jogando o mesmo jogo deles, mas vivendo o reino de Deus no dia a dia. Aqui no capítulo 1, versículos de 6 a 8, diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, ouça aqui, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Do que eles estão falando? Política? Economia? Gestão? Nós somos oprimidos por Roma, nós não queremos mais pagar imposto, nós estamos aqui debaixo dessa opressão. Quando que o Senhor vai fazer a gente pisar na cabeça dos outros? Nós estamos cansados de ser pisado a cabeça, como é que é? Ter a cabeça pisada. A gente gosta de pôr o pescoço. Gosta de pôr. Olha, você vê, está tão acostumado a ficar com o pescoço debaixo do pé dos outros, né? A gente gosta de pôr o pé no pescoço de alguém. Irmãos, os judeus estão falando para Jesus, Jesus, quando que nós vamos botar a mão no governo? Quando que nós é que vamos reinar? Quando é que nós vamos estar no poder? Vocês estão entendendo isso, irmãos? Qual é a resposta de Jesus para eles? Jesus está dizendo, ei gente, acorda, acorda.
acorda, isso aqui vai passar, o reino de Deus já chegou, vocês estão perdendo tempo com isso. Eu estou aqui fazendo aqui uma contextualização, parafraseando o que Jesus falou, tá? Ele diz assim, versículo 7, e ele lhes respondeu, vamos ler comigo aqui? Vamos lá, todos juntos? Não compete é de competência, ele está falando, não é competência de vocês, põe a sua atenção e a sua energia em outra coisa. Ele vai explicar isso lá no Evangelho de Mateus, busquem primeiro o reino de Deus, e comer, beber e vestir, o Pai de vocês vai dar, porque Ele cuida de vocês. Vamos lá? Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Ele está dizendo, ele está reforçando o que era ensinado pelos apóstolos, pelos profetas. Deus é que estabelece reis e que destrona reis, que levanta governos e destrói governos. E claro que a gente pode discutir muito sobre detalhes sobre isso, mas eu quero ficar só nesse texto. Mas aí ele diz, então, ok, irmãos, pastor, então eu devo ser o quê? Um apolítico? Eu devo ser alguém que não compartilha da vida da sociedade? Não, o contrário, é o contrário. Jesus nos ensinou que nós somos sal da terra e luz do mundo. Quando você põe o sal na comida, ele fica brilhando lá, você olha assim, você põe o sal no arroz, você olha assim e fala, olha o bichinho lá, dá para ver de longe, é assim? Não, ele bate no arroz e some. Mas quando você pega um arroz sem sal e um arroz com sal, você diz, esse tem sabor. E o outro? Não estou dizendo se é bom ou não, tá bom, irmãos? Esse tem sabor, o outro não tem sabor. A igreja de Cristo, ela é chamada para se misturar com a sociedade. É como um vírus, entrar na sociedade, ser sociedade, transformar a sociedade, mas não com a cabeça da sociedade, não com os instrumentos da sociedade, não com a política da sociedade, mas com a natureza do Espírito, do reino de Deus, produzindo transformação. Vocês receberão poder. Como que nós fazemos isso? Com poder. Que poder? Poder do alto, poder do Espírito Santo. Você quer ver a mudança de alguém dentro da sua família? Começa a orar. Quem muda primeiro, a pessoa ou você? Você, claro. Você. Esse negócio de achar que Deus, irmãos, está ligado num joystick, né? Tem um nome mais moderno para isso aí? Aquele controle, né? Deus não está. Agora eu vou jejuar. Segura Deus. 7 dias de jejum, agora derruba. 30 dias de campanha, agora vai. Tá. Não, esse Deus é ídolo. Esse Deus é ídolo. O Deus das Escrituras é Senhor. Ele é que chama você para conversar e diz, menos, baixa a bola. Alguém te convenceu que você manda em mim, mas você sem mim não pode fazer nada. E aí a gente vai passando e vai sofrendo e vai dizendo, não é que o Senhor tem razão? É quando a gente vai orar, ao invés da gente determinar, bater, chutar, ele fala, Senhor, tem misericórdia de mim, faz alguma coisa porque eu não posso fazer nada. É isso que o Senhor está ensinando para mim em relação às pessoas, mas em relação ao mundo. Não compete a vocês. A mudança que eu e você produzimos na sociedade, não é usando a política do reino dos homens. O reino dos homens é um reino maligno. Pastor, mas a gente não pode fazer alguma coisa através da ONG? Claro que pode. Vamos fazer? Vamos. Eu gostaria de ter aqui algumas ONGs para fazer muita coisa. E nós podemos fazer, podemos ajudar, podemos produzir alguma mudança, mas transformação da natureza humana só no poder do Espírito Santo. Tem gente que se traveste de cristão, usa a linguagem religiosa para manipular,
E isso é em qualquer ideologia, de esquerda, de direita, de centro, do céu, dos infernos, de qualquer uma. Vocês imaginam que o diabo se traveste anjo de luz? Bom, então ele diz, versículos 6 e 8, vamos lá, o Espírito Santo vai descer sobre vocês e vocês serão as minhas testemunhas. Gente, eles estão falando, Senhor, dá para o Senhor dar poder para nós, para a gente mudar esse governo e a gente ficar no poder. Ele fala assim, vocês estão doidos. Aqui eu fico falando essas coisas, Jesus não falou isso, tá, irmãos? É como se Jesus estivesse falando, vocês vão receber poder, gente. Vocês vão receber poder e vocês vão ser as minhas testemunhas. Você quer mudar o mundo? Se encha do Espírito Santo. Você quer mudar a sociedade? Se encha do Espírito Santo. Aí quando Deus te colocar lá no governo, como colocou Daniel, quando colocou José, você não vai dar vexame. Você vai estar cheio do Espírito Santo. Você não vai dar escândalo. Você vai estar consumido pela consciência do reino de Deus e vai dar bom testemunho. Você é carta viva. Mas quando eu e você não somos cheios do Espírito Santo, é só a gente ter uma unha de poder que a gente já quer pisar. A gente que eu digo, falando de vocês, né? Eu não tenho isso não. Não é, irmão? Só ter um pouquinho de poder. Tem um dito aí que diz, dá poder para a pessoa, né? Que você vai conhecer quem ela é. Mais ou menos por aí, não é? Mas o Senhor está dizendo, vocês vão receber poder do Espírito Santo. E vocês vão ser as minhas testemunhas em toda a Judeia, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Abra ainda lá em capítulo 4, versículo 32 a 35. Essa igreja aqui, que não sabia direito como era ser igreja, que recebeu o Espírito Santo e começou a responder aos estímulos do Espírito, começou a ter um comportamento diferente. Eles derrubaram Roma, irmãos. O império? Não derrubaram o império. Eles eram uma meia dúzia de gato pingado, irmãos. Gente que não tinha credencial nem respeito da sociedade. Mas eles receberam o poder de Deus. E olha o que o Lucas, escritor de Atos, fala sobre o que acontecia naquela comunidade. Não no império, não no governo dos homens. Olha o que acontecia naquela comunidade. Capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. Por quê? Tinha alguém que manipulava? Não. Porque eles estavam submissos ao Espírito Santo. Quem manda? É o apóstolo. Não, quem manda não é o apóstolo. Quem manda é o bispo? Não, quem manda não é o bispo. Quem manda é o pastor? Não, quem manda não é o pastor. Quem manda? O Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. E se o apóstolo, o bispo, o pastor ensinar errado, o Espírito Santo tem comunhão conosco e nos diz que aquilo está errado. Esse foi o embrião da igreja. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. Olha isso aqui, irmãos, não tem no reino dos homens, é só no reino de Deus. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Eles exercitavam fraternidade, solidariedade. Eles compartilhavam o que tinham. Vamos no versículo 33? Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Ó, a graça de Deus sobre a igreja. Não havia, vamos ler junto, irmãos? Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocava aos pés dos apóstolos, que distribuía segundo a necessidade de cada um. Os apóstolos faziam administração, cuidavam, e aí isso começa a ficar muito pesado para eles. Eles falam, não, gente, nós não temos que cuidar disso não. Quem tem que cuidar disso aí é vocês. Nós vamos ficar só pregando a palavra e orando. Encontre entre vocês aí 7 pessoas que sejam cheias do Espírito Santo e vão fazer a administração desses assuntos. Olha, isso é igreja, irmãos.
A igreja não se apega ao poder terreno, ela não faz jogo, trocas. A igreja tem a consciência de que ela recebeu o poder para trazer mudança na sociedade. Pensa comigo aqui, irmãos, por favor. Você que está aqui, os irmãos que estão em casa. Quantas igrejas, quantas comunidades tem aqui em Parque Bristol? Imagine cada uma dessas comunidades respondendo o chamado do reino de Deus nas suas vidas. O Senhor deu poder para eles, não é para ficar gritando, pulando, chutando, incomodando o vizinho. O Senhor deu poder para eles produzirem o fruto do reino de Deus. Imagine cada um deles cuidando da comunidade. Mas é uma comunidade pobre, é isso mesmo, aqui também era pobre. E cada um compartilhava o que tinha, e no meio deles não havia necessidade. Imagine esses milhares de igrejas espalhadas aqui na nossa região, cada uma cuidando um do outro para que não haja necessidade. Esse São Paulo não seria melhor? Sim ou não, irmãos? Mas às vezes a igreja perde essa compreensão do que Deus a chamou e fica preocupada em se reunir para receber poder. O pessoal fala assim, né? Poder, muito poder, para falar língua estranha, para pular, para gritar, para jogar raio, para mostrar como eles têm poder, ou como nós temos poder. A pedagogia do Espírito da igreja do primeiro século disse que não era assim. Então eu não tenho que inventar nada, eu tenho que olhar para o Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, me ensine a ser o que o Senhor me chamou para ser. Me ensine a ser fraterno, me ensine a ser solidário. Me ensine a produzir frutos para a glória do seu nome. Amém, meus irmãos? A igreja apostólica estava recebendo uma forma que o Espírito Santo estava dando a ele. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, era dado... Bom, e aí, gente, eu adoraria ter tempo para falar com vocês como que a gente poderia ser mais fraterno e solidário na sociedade. Eu sempre me pergunto aqui, se um dia esse espaço de culto fechasse e nós não pudéssemos mais ficar aqui, se nós não pudéssemos mais congregar aqui, o que os vizinhos iam dizer? Ufa, aqueles malas saíram daqui. Ou iriam dizer: onde estão aqueles irmãos que amavam? Onde estão aqueles irmãos que tentavam ajudar nossas crianças? Onde estão aqueles irmãos que tentavam ajudar os nossos adolescentes? Onde estão aqueles irmãos que tentavam trazer alguma mudança na nossa sociedade? Que igreja nós seremos? Que igreja nós somos? Pense sobre isso. Isso tem a ver com ser igreja, com ser carta viva, com ser cheio do Espírito Santo. Amém, irmãos? Capítulo 2, nós estamos no capítulo 1, fomos para o 2, agora deixa eu só ler o versículo 39, capítulo 2, versículo 39, o Espírito Santo foi dado sem medida. Olha que interessante, algumas linguagens, irmãos, são usadas na Bíblia, de novo, né, como uma linguagem acomodativa, para ajudar eu a entender. O Espírito Santo é uma força ou é uma pessoa? Ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma energia ou é só um poder? Não, o Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus. Se ele é Deus, assunto resolvido, encerrado, certo? Ele é Deus. Ele é mais Deus que Deus ou ele é mais Deus que Jesus? Ele é Deus. Só que nós aprendemos nas Escrituras que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. E aí ele não usa mais a linguagem de pessoa, ele usa a linguagem, né, uns elementos, né, como se fosse líquido. E o que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo, aí usando de novo essa linguagem figurada da água, né, que ocupa um espaço, é ele encher você inteiramente, é ele ir tomando conta da sua vida. Algumas pessoas querem seguir Jesus e eles acham a igreja maravilhosa, mas eles falam assim: no meu casamento mando eu. Deixa comigo que eu tenho experiência, tenho 30 anos de casado. No meu caso, eu vou fazer 32, né, irmão?
Deixa comigo. Não, adoro Jesus, cara. Se tem uma coisa que eu gosto é Jesus. Mas não vem falar desses bandidos que estão aí fumando droga na rua, não, que para mim eu quero matar essas espécies tudo. Cara, eu adoro Jesus, quero seguir Jesus. Ó, se tem alguém que eu amo, é Jesus. Mas não vem falar de casa de recuperação, não, mano. Esse pessoal que está lá é gente que não presta, que desobedeceu o pai e mãe. Rapaz, eu adoro Jesus. Mas e levar comida para morador de rua, tudo vagabundo, rapaz. Não, não vou não. É assim, eu adoro Jesus, mas tem umas áreas da minha vida que não vem pôr a mão não. Eu sou o Senhor, eu que mando. Ser cheio do Espírito Santo é como se a nossa vida fosse cheia de gavetas. E essas gavetas são áreas da nossa vida. E ser cheio do Espírito Santo é Ele coordenar e dominar todas essas gavetas. Não tem nenhuma lá que tem uma chavinha que você diz, aqui você não entra. Mesmo porque Ele entra de todo jeito, né? Mas é você se subjugar a Ele. É o Senhor, ser Senhor da sua vida. Jesus é Senhor. Amém, irmãos? Eu adoro esse negócio de igreja, mas tem que congregar, ir junto. Não, eu sou um cara moderno. O cara moderno, ele é igreja na internet. Eu acho que Jesus sabe dessas coisas. E se isso fosse o modelo padrão, ele iria dizer que deveria ser assim. Mas ele diz que nós podemos ser assim, mas que devemos andar em comunidade. Eu acho que ele encerrou o assunto, né? Parece que hoje tem muita gente querendo escrever uma Bíblia nova, um novo jeito de ser igreja. E nós estamos aqui, nem chegamos no capítulo 5, não vai dar nem para chegar. Ouvindo, que pedagogia o Espírito Santo usou para dar forma a uma igreja que não sabia que forma que tinha a ter, mas ela começa a ter essa forma. E não é uma teoria bonita, um discurso bonito, é prática. Esse evangelho também, irmãos, que só acontece na espiritosfera, no mundo espiritual, né? As coisas do Espírito ninguém entende. Ó, irmão, esse evangelho não presta para muita coisa, não. O evangelho ele tem que funcionar. Não é que tem que funcionar, ele é para a minha vida, para o meu dia a dia. Ele é para o chão da vida, para a realidade da vida. Amém, irmãos? Bom, eu vou parar por aqui, tem bastante coisa que eu queria falar com vocês. Mas eu vou encerrar fazendo uma leitura, ainda de Atos, mas no capítulo 2, versículos de 11 a 21. Vocês leem lá em casa sobre Ananias e Safira, que achavam que podiam enganar os apóstolos, e podiam de fato, mas não entenderam que agora o Espírito Santo está sobre a igreja, e quando você mente a alguém, você está mentindo ao Espírito Santo, e que isso traz consequências. Pense, leia lá em casa no capítulo 5, deixa eu ler com você aqui o capítulo 2, versos de 11 a 21, perdão, irmãos, é Gálatas. Gálatas, abre a sua Bíblia aí. Gálatas capítulo 2, de 11 a 21. Vocês lembram quando Pedro entrou na casa do Cornélio? Vocês lembram? Pedro, o Senhor chamou Pedro, né? Deu uma visão para ele e falou para Pedro ir lá na casa do Cornélio. O Cornélio era um gentil, o judeu não entraria na casa do gentil. O gentil é o não judeu, né? Aí o Pedro entrou na casa do Cornélio. E quando o Pedro, viu, irmãos, o apóstolo que recebeu o Espírito Santo, deixa eu te falar uma coisa, quando eu e você recebemos o Espírito Santo, e nos enchemos do Espírito Santo, não quer dizer que nós estamos convertidos, quer dizer que nós estamos nos convertendo. Alguém participa de uma reunião, se alegra e se enche do Espírito Santo, e às vezes pode se achar que já é o cara, né? Já é o consagrado, já é o... Eu uso esses termos aqui porque eu fico ouvindo o pessoal falar, irmãos, eu vou aprendendo com eles. O consagrado, o ungido, né? Pedro se encheu do Espírito Santo e estava cumprindo a missão, mas ele continuava a lidar com a sua natureza, com a tradição que ele havia recebido, com
com a formação toda dele, do judaísmo, e ele ainda tinha comportamentos que testemunhavam dessa natureza antiga dele, e ele estava sendo transformado, estava sendo escrito pelo Espírito Santo. E ele entra na casa do Cornélio, que ele não é um judeu, e ora pelo Cornélio. O Cornélio recebe o Espírito Santo, que isso na cabeça do judeu não entrava de jeito nenhum. E esse Pedro então diz a seguinte frase: agora sei que Deus não faz acepção de pessoas. Vamos repetir junto essa frase, só para a gente ir. Agora sei que Deus não faz acepção de pessoas. Não é asepsia, é acepção. Deus não faz distinção de pessoas. E hoje eu vejo uma discussão aí, irmãos, que eu preciso botar no colo de vocês, porque o presbitério já está pensando sobre isso. Falando do movimento LGBTQIA+, aquelas pessoas que se identificam em alguma maneira com outro gênero, ou múltiplos gêneros, ou então, enfim, vocês sabem como é que é isso. Onde essas pessoas que lidam com essa aflição, com esse sofrimento, sem entrar aqui no mérito delas, da questão, onde elas podem ouvir o Evangelho de Jesus? De quem elas podem ouvir o Evangelho de Jesus? Onde elas podem se reunir para ouvir a palavra de Deus? Onde? Onde? Claro, na sua casa. Por que não? Claro, no banco da escola onde você está, na rua, onde você estiver. Mas aqui também, sim ou não? Sim. Onde as mulheres chamadas de vida fácil, que não é nada fácil, imagino eu, podem congregar, buscar algo de Deus, ouvir uma palavra de Deus. Claro, na internet, na televisão, mas onde mais, além de na sua casa? Onde mais? Aqui. Mas eles sentem liberdade de virem aqui? Por que será? Porque a história, as igrejas, tanta gente fez isso. Ok, vamos esquecer o que tanta gente fez, vamos pensar no que nós estamos fazendo? O Pedro chega na casa do Cornélio e diz: agora sei, Deus não faz acepção de pessoas. Aí você dá glória a Deus, bênção, isso é que é Deus, Jeová. Os irmãos gostam de falar essas coisas assim, né? Desculpa, irmãos, eu me sinto tentado a fazer essa. Eu vou parar com isso, não é bom não. Mas o Pedro então tem essa experiência e o Espírito ensina para ele que Deus não faz acepção de pessoas. E eu e você precisamos olhar para o espelho das Escrituras e perguntar: eu faço acepção de pessoas? Não, pastor, Deus me livre. Então, eu vou ajudar você a fazer um exercício. Você tem algum amigo homossexual? Que bênção. Você leva ele na sua casa. Quando você senta com ele, você senta como se estivesse sentando com um outro ser humano ou com um ET? Você traria ele aqui no culto? Ou você ia ficar preocupado se alguém ia dar aquela olhada e falar assim: não, glória a Deus que aqui eu nunca vi isso. A minha fala é para onde a nossa voz chegar. Que igreja é essa? Ou aqui é a igreja dos limpinhos? Vamos ter uma ala para as moças de programa, para o LGBT, para os negros, para os pobres, para os pentecostais, para os... Sabe? O Pedro tem essa experiência. Agora sei, Senhor, que o Senhor não faz acepção de pessoas. Porque quem chama é Deus, quem convence é Deus, quem muda é Deus. Eu e você temos que, fechar a boca e compartilhar só isso aqui, a palavra. O que você acha? Não, o que eu acho não importa. Agora, se você quiser saber, eu vou te dizer o que a palavra diz.
E se a palavra é ruim demais para você, não tem problema, para mim também é dura. Só que é a palavra. Amém, irmãos? Amém. O Pedro entendeu isso, mas depois escorregou. Ele está reunido com os irmãos, isso está lá em Gálatas. Sei que vocês leem a Bíblia em casa. Ele está lá com os irmãos reunidos. Pedro e Paulo, reunidos com os irmãos que não são judeus. E estão fazendo arroz, comendo um cafezinho da tarde, churrasquinho, fazendo a refeição deles. E está tudo certo, né? Tem mais gentios. O gentio é o não judeu e ele é convertido. Aí daqui a pouco chega Pedro de Jerusalém. Quem é Pedro, irmãos? É o pastor Pedro. Imagina o pastor Pedro de terno e gravata chegando lá na reunião. E o Paulo está... perdão, irmãos, desculpa. O Pedro e o Paulo estão fazendo churrasquinho com os irmãos, que são gentios, que não são judeus. Aí chegam os irmãos de Jerusalém, outros líderes de Jerusalém. E quando esses líderes chegam, o Pedro, que está ali sentado com os irmãos, contando uma historinha, rindo, um churrasquinho, ele vê os irmãos chegando, ele, sabe aquela de ir, deixou. Aí saiu de perto dos irmãos, pecador, porque ele quis ficar mais perto dos limpinhos. Vocês estão entendendo ou não? O apóstolo Paulo olha assim e fala, ué, o Pedro estava comendo com a gente aqui, churrasquinho, agora não quer mais, quer ficar com os irmãos judeus? Aí ele chega lá para o Pedro, e os irmãos estão todos reunidos, ele fala, Pedro, o que você está fazendo está errado. Por quê? Ele quer dar uma lição de moral para Pedro? Não, ele tem compromisso com o reino de Deus, e ele sabe que o comportamento do Pedro vai ensinar errado aqueles que estão aprendendo a fé. Ele está dizendo, Pedro, o Espírito Santo é o nosso pedagogo, é o nosso professor, não é você, e você está ensinando errado. As pessoas vão achar que é isso mesmo, que o crente também tem que ser hipócrita, e o crente não é hipócrita, porque o Espírito Santo ensina ele a não ser hipócrita. Isso quer dizer que ele não discrimina, isso quer dizer que ele convive com os diferentes, isso quer dizer que ele entende que o Espírito veio para todos, e o Espírito alcançou a todos. Isso não quer dizer, irmãos, que eu e você perdemos o juízo, e não sabemos fazer a distinção que é certo ou errado. Isso não quer dizer que nós perdemos o juízo, e não sabemos fazer a distinção entre a prática do que é errado, aquele que é corrupto e aquele que não é. Mas é o comportamento não discriminatório, que ajuda eu e você a dar acesso a essas pessoas ao reino de Deus. Bom, eu vou encerrar por aqui. Somos cartas vivas, e o Senhor está escrevendo ainda, continua escrevendo através de mim e de você. Ficou alguma dúvida? Manda uma mensagem para mim. Venham para as reuniões, nós vamos continuar conversando sobre esses assuntos em março, falando sobre o tema não despreze o Espírito Santo. Vamos orar? Deus falou com você? Eu falei bastante, mas o importante é que o Espírito fale com você e escreva no seu coração aquilo que ele escreveu no coração dos apóstolos. A sociedade realmente está cansada de religião, certo ou não, pessoal? Até a gente está, né? Olha, coisa chata. Eu estudo religião porque eu gosto de estudar o conteúdo, mas o assuntinho chato é religião. Mas que benção quando você encontra um crente cheio do Espírito Santo, né, irmãos? Ele fala das coisas de Deus, do amor de Deus, da palavra de Deus com paixão, com amor, né? Traz alegria para a gente. Ele não fica falando mal dos outros, mal dos crentes, mal dos irmãos. Enfim, vamos orar? Se o Senhor falou especificamente em alguma área da sua vida, olhe agora a Ele, fale com Ele agora. Se alguma coisa do que nós falamos aqui tocou a sua mente ou despertou a sua atenção, ore sobre esse assunto agora. Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos pelo privilégio e alegria de estarmos aqui com os nossos irmãos e os que estão em outros lugares participando pela internet. Meditando, Senhor, sobre o ensino que o Senhor trouxe aos apóstolos e à igreja em Jerusalém, a igreja apostólica, a igreja do primeiro século. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é que está escrevendo em nós e nos fazendo ser lidos pela sociedade, mas nós também temos parte nesse processo.
de nos sujeitarmos a essa escrita tua, Senhor, para refletirmos a sua palavra, para alcançarmos a outros, para compartilhar com outros e dar a outros acesso ao mesmo reino que chegou a nós. Senhor, nos dê a cada dia consciência mais ampla desse chamado que o Senhor nos fez e nos ensine a ser a igreja que o Senhor nos chamou para ser, a sermos sal da terra, a sermos luz do mundo. Nós pedimos isso para a tua glória, Senhor. Tenha misericórdia de nós, nos ajude, como Pedro, a vencer seus preconceitos religiosos. Ajude-nos, Senhor, como a Tomé, a crer verdadeiramente no Senhor e não apenas de palavras. Ajuda-nos, Senhor, como os demais apóstolos, a estarmos prontos para morrermos pelo teu reino, mas fazermos isso com amor, com entendimento, com sabedoria. Ajuda-nos a sermos a voz profética, Senhor, que denuncia o erro, o engano, a corrupção, a maldade, a violência e a injustiça, mas também sermos a voz que proclama que o teu reino chegou, Senhor, e sermos instrumentos dessa transformação. Em nome de Jesus nós pedimos isso para a tua glória. Amém. E graças a Deus.